Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando e mais uma vez, pessoal, eu venho trazer para vocês uma história bíblica de um homem, de um dos homens, mais rico da Bíblia, tá ok? Então, ó, bora lá, gente, presta atenção, pega aí, ó, senta num cantinho, pode deitar, faça o que vocês acharem melhor. Mas, ó, prestem atenção nessa história que ela é fascinante, tá? Então, gente, antes daí, ó, o joinha de vocês, se inscrevem no canal para que o canal possa crescer cada vez mais. E olha, compartilhe com alguém que goste de ouvir história falando da Bíblia, porque compensa, gente, são histórias maravilhosas. Vocês querem saber história de princesa? Na Bíblia tem. Vocês querem saber história de gigante? Na Bíblia tem também. Se vocês querem saber histórias maravilhosas, fantásticas, com coisas inacreditáveis, bora lá. Vamos ouvir histórias da Bíblia, porque aqui tem de tudo, gente. E eu, ó, desde já, eu estou aqui, ó, lendo, né, esta Bíblia aqui, infantil, né, que ela, infanto-juvenil, né, na realidade. E ela tem umas imagens maravilhosas, gente, fascinante. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, vamos lá. A história de Abraão começa assim. Abraão, ele foi morar junto com os seus pais uma cidade da Babilônia. Ele cresceu e casou, conheceu a Sara, sua esposa, né? Casou e conseguiu ter um monte de riqueza, porque ele foi um homem muito próspero. Quando ele saiu, ele já era um homem rico. E quando ele foi fazer aquilo que Deus tinha falado para ele, ele enriqueceu cada vez mais, gente. Então vamos lá, compensa ouvir a história dele, pode ter certeza, tá? Então, ó, aqui diz o seguinte, na Bíblia, a Bíblia reconta a história de uma nação, a nação do povo de Israel. E esse povo de Israel, ele já começou ali com a história de Abraão. Então, Deus chegou e falou para Abraão, e falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra onde eu te mostrarei, e ali você será abençoado, e de você, Abraão, eu farei uma grande nação. E Abraão, ele, lógico, mais que depressa ouviu a voz do Senhor e foi. Porque as pessoas tinham costumes de adorar a Deus Sol, a Deus Lua, vários outros tipos de deuses. E Abraão, ele foi tendo uma proximidade com Deus, uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de que ele percebeu que existia somente um Deus. Não existia nenhum outro Deus poderoso, maravilhoso quanto Deus de todas as coisas, né? E ele começou a perceber isso. E a história de Abraão, essa história, ela acontece ali, aparece na Bíblia em Gênesis 12:3, que diz assim: Deus disse a Abraão: e por meio de você todas as nações serão abençoadas. E Abraão, ele saiu do meio da terra dele, dos povos, da família dele, e foi conhecer essa terra em que Deus falou para ele que ele iria conhecer. E diz assim: há muito tempo vivia uma família, descendia do povo de Noé. Eles viviam de Ur, da Babilônia. Quando seus 3 filhos cresceram e casaram, o pai levou toda a família para mais oeste, era em Arã, e lá eles prosperaram. Então, Deus falou com um dos seus filhos, que era Abraão. Vá, disse Deus, abandone esta vida acomodada, vou conduzi-la a uma terra onde você terá uma nova casa. Terá uma família e os seus filhos e os filhos dos seus filhos terão muitos descendentes.
eles se tornarão uma nação e por meio deles vou abençoar o mundo. Abraão confiou em Deus, ele partiu com a esposa Saraí e o sobrinho Ló, e todas as suas riquezas, rebanho de ovelha, cabras e gados e muitos escravos, pois naquela época existia muitos escravos. E os homens poderosos e ricos, eles tinham escravos. Só que tinha uma coisa, tinha homens que cuidavam dos seus escravos, como Abraão. E tinha homens que maltratavam os seus escravos. Então, bora lá, vamos mais para frente, conhecer um pouquinho da história de Abraão. Viajando para o sul, para a terra de Canaã, agora eles eram nômades. Nômades são pessoas que saem de um lugar para outro. Por exemplo, Abraão, ele saía, ele estendia a sua tenda em um determinado local, aonde tinha muito verde, matos para que os seus animais pudessem comer e água facilitada. Quando ali terminava de todos os alimentos que tinha para os animais, ele pegava, juntava os rebanhos de novo e ia para o outro lado. E daí, de repente, então, era muito difícil a vida, porque vida de nômade é difícil sim, não é fácil. Andar de um lugar para o outro não é fácil, mas mesmo assim, ele ficara muito rico. Na verdade, os rebanhos cresciam, dando que os escravos de Abraão e os de Ló começaram a brigar, porque eles encontravam, por exemplo, um lugar muito bonito para os animais alimentar, né, a plantação. Aí eles começaram a brigar. Então Ló e Abraão fizeram um acordo. Abraão, que era mais velho que Ló, chegou e fez um acordo com ele e disse o seguinte: Ló, concordem, vamos concordar que nós devemos nos separar daqui, porque você cresceu tanto, foi tão abençoado, enriqueceu tanto e eu também, só que não está dando mais para que nós possamos ficar no mesmo local, porque que não haja encrenca, que não haja briga entre eu e você, então você escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aonde você escolher, você pode ir, Ló, porque assim vai ser muito melhor para nós dois. E aqui, olhe ao redor, foi Abraão que disse para Ló: olhe ao redor, norte, sul, leste, oeste. Você pode ir para onde você quiser. Decida, tá bom? E daí, Ló pegou e foi e olhou umas campinas muito verdejante, linda, maravilhosa. E ele falou assim: tio, é para esse lado que eu vou. Eu vou para este lado aonde fica Sodoma e Gomorra. Vou para esse lado de Sodoma e Gomorra, porque ali eu terei a minha vida facilitada e é melhor para mim. E Abraão concordou. E daí, depois de algum tempo, Deus falou novamente com Abraão: olha ao redor, Abraão, norte, sul, leste, oeste. Vou dar toda essa terra para você e seus descendentes. Eles serão tão numerosos que ninguém poderá contá-los. Eles será, e delas, essa terra será deles para sempre. Abraão suspirou. Ele já havia decidido confiar somente em Deus, mas mesmo assim, ele e Saraí não tinham filhos. O tempo passou e Abraão continuou esperando no Senhor. Mas o tempo foi passando. Mesmo com o tempo passando, ele continuava pensando: como será a minha descendência se eu não tenho filhos, né? Mas mesmo assim, ele e Saraí não tinham filhos. O tempo passou e Abraão continuava preocupado por não ter um herdeiro. Certa noite, sobre a luz da lua ou sobre a escuridão
do céu, ele reclamou, ele perguntou a Deus, ele questionou e falou para Deus: tu fizeste uma promessa tão maravilhosa, e para que se eu não tenho filho até hoje? Um dos escravos meu herdará a minha herança, as minhas riquezas? Será que vai para um dos meus escravos? Porque Abraão tinha carinho pelos seus escravos. E olha aqui como Abraão estava aqui, ó, falando com Deus, né? E ele conversando com Deus. Então, ele ouviu Deus falando novamente: olha para o céu, tente contar as estrelas, você terá tanto descendente quanto as estrelas que você está vendo nesse céu. Desse jeito Deus falou com Abraão. Olha quantas estrelas Abraão está vendo, ó. E Deus falou isso para ele: você terá tantos descendentes quanto as estrelas que estavam no céu, porque era impossível de Abraão contar, né? A confiança de Abraão foi renovada ali, mas Sarai continuava desconfiada. Nunca terei filho, disse ela ao marido. Sou muito velha. Por que você não segue os costumes e pegue uma das nossas escravas para que possa ter filho com você? Quem sabe ela pode ter um filho e esse filho será meu. Assim Sarai, ela imaginava que se Abraão tomasse uma das escravas para ser sua esposa, nasceria filhos ali, e os filhos dela poderiam ser filho de Sarai também. Abraão fez como Sarai sugeriu, e a escrava Agar deu à luz a um filho, Ismael. Mas talvez não seja surpresa o fato de Sarai ter ficado com muitos ciúmes, porque Agar, ela começou a receber um tratado diferente, porque ela é mãe de um filho de Abraão. Então todas as pessoas começaram a tratar a Agar diferente, e Sarai, ela começou a observar isso e ela ficou com ciúmes, ela não gostou. E depois, aí o que aconteceu? Deus falou novamente com Abraão: tenha certeza disto, eu cumpro minhas promessas. Hoje dou um nome para você, e você não será mais Abraão, você será Abraão, pai de muitas nações. E o nome da sua esposa será Sara, e não Sarai, pois Sara será a princesa. Ela é princesa, ela será a mãe das nações. Agar e Ismael terão de viver em outro lugar. Ismael também será próspero e terá muitos descendentes. Mas a promessa que fiz a você se cumprirá com o filho de Sara. Algum tempo depois, 3 viajantes passaram por ali. Abraão os viu de sua tenda quando o sol estava bem alto. Ele os convidou para que ficasse um pouco e comesse e descansasse na sua tenda. Quando se sentaram para comer, os viajantes perguntaram sobre a esposa de Abraão. Ela está na tenda, respondeu Abraão prontamente. Daqui a 9 meses, disse um dos viajantes, ela terá um filho. Sara já estava com 90 anos e ela, ouvindo aquilo, ela riu, pois era impossível uma mulher de 90 anos ter um filho.
E ela deu risada. Aí vamos lá, continuando a história aqui, leitura. Sara estava muito mais perto do que parecia. Ela estava na porta da tenda escutando. Quando ouviu a profecia, riu em voz alta. Por que ela está rindo? Perguntou o estranho. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Essa foi a pergunta que eles fizeram para Abraão. Para a surpresa de Sara, logo depois ela descobriu que estava grávida. Quando a criança nasceu, Abraão chamou o menino de Ismael, um nome significado riso. Deus me deu alegria e riso, disse Sara. Todos os que souberem de o seu nascimento irão rir comigo, com certeza. E olha que bonitinho, Sara segurando o seu bebezinho, né? Que coisa mais linda, né, gente? Olha que belezinha. E mais, a gente pode ver aqui, ó, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso irão rir comigo. Esse versículo, ele está escrito em Gênesis 21:6. Então, gente, nessa a gente pode ver o tratar de Deus. Quando ele te promete algo, pode ter certeza que vai acontecer. Muitas das vezes Deus nos promete algo para nós e às vezes nós achamos que está demorando demais, achamos que nunca vão se cumprir, porque os nossos olhos, nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Só que Deus é quem sabe o horário, o momento exato das promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Então, na realidade, se pensarmos o seguinte, que Sara, se ela tivesse o filho jovem, novinho, quando Deus tinha prometido para eles, quando Abraão saiu de lá do meio da parentela dele, ele tinha 70 anos. E quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos e Sarai 91 anos. Não é um milagre total, gente? Pensa bem, um milagre muito grande. É muito mais fácil, né, aos nossos olhos, acontecerem as coisas imediatamente do que esperar o momento de Deus. Mas quando nós esperamos o momento de Deus, nós vemos que o milagre é grande. E as promessas de Deus na nossa vida, elas se cumprirão no momento exato, na hora certa. Ela não passa da hora e nem vem antes. Então, meu amigo, as pessoas que estão assistindo este vídeo, tenha ciência que as promessas que Deus colocou sobre sua vida, elas irão se cumprir no momento certo. Tenha mais um tiquinho de paciência para que elas possam chegar, tá bom? Gente, essa é a história de Abraão e do nascimento de Ismael e principalmente o nascimento de Isaac. Mas essa pode ser a história deles, só que tem uma coisa, essa história ela retrata muito as promessas de Deus sobre a vida de Sara e sobre a vida de Abraão. Lembrando o seguinte, que Abraão era um homem muito rico e próspero. Ele tinha muito mais do que a gente imagina. Ele tinha muito mais do que nós imaginamos. Abraão, além dele ter gados, ele tinha ouro e prata também. Era um homem muito rico na sua época. E para que essa história virasse, acontecesse, se tornasse realidade na vida de Abraão, quando Abraão saiu de lá da terra, que era da família dele, que morava de Arão, até chegar o dia do nascimento de Ismael, muitas coisas aconteceram, muitas aventuras aconteceram. Pode ter certeza disso, tá?
Bye, bye, gente. Até mais.